Não é o inesperado que nos deixa atados e rendidos, mas o inconcebível. Chegando em um dos capítulos da minha leitura atual, que é o Lord Jim, me veio a trazer alguns pensamentos que tomei durante a leitura, que é aquela nossa expectativa de que diante de situações dificultosas conseguiremos agir satisfatoriamente conforme o costume, conforme o esperado, conforme o ensaiado mentalmente. Mas a pura verdade é de que as emoções só esperam através de uma porta entreaberta, olhando desde baixo para cima, aquela nossa vulnerabilidade que é condizente com o estado em que se apresenta a nós o inconcebível, nos deixando paralisados, ou rindo-se de nós mesmos por termos reagidos infantilmente, ou desesperadamente, ou sem qualquer arma que pudéssemos favorecer a razão, diante de um turbilhão de emoções que internamente somos costumados a desgustar, não temos qualquer forma de rejeitá-las. E elas sempre aparecem como uma condição de importância impossível de serem recusadas, porque parecem favorecer as cores da própria vida, ou conversar com elas melhor do que os nossos pensamentos, afastando-se do caso, podem fazer. Mas é que estas condições prodigiosas, inventivas da própria realidade, elas são um único lastro, um único rastro que possuímos de prever algo das nossas próprias vidas ou remediar certos planos que foram contestados. E nessa conversa, Lord Jim, um imediato de um navio a vapor, quase um ferro velho, já condenado a mergulhar no abismo do mar, observa distantemente como a sua sensação de inutilidade ela lhe corrompe os próprios costumes do que foi ensaiado, imaginado. Jim, que era um homem que lia muitos livros de aventura e sempre olhando para o nada, ensaiava efeitos heróicos que, diante de ocasiões terríveis, à sua disposição íntima, lhe daria aquela capacidade arrojada de trazer a paz e a tranquilidade a todos à sua volta, quando na realidade nem a si mesmo ele conseguiria se confortar. Pois, assim como o próprio Baudelaire, em um de seus poemas, que é o Hino à Beleza, ele olha para ela e diz assim: tu és divina ou infernal? Porque és tão impossível de ser definida que assumes tanto a qualidade do prazer quanto o desconforto da dor. E essas condições são apresentadas numa única coisa, assim como também são apresentadas diante do inconcebível antigas fragilidades que presumimos terem sido muito bem resolvidas, fechadas, isoladas ou aniquiladas. Elas sempre estão à espreita, como observando diante de um rebanho
a presa mais indefesa. E a presa mais indefesa, esta que muitas vezes o somos, está para aqueles que costumam sangrar através de uma hemorragia silenciosa, as próprias emoções que não conseguem ser estancadas. Elas estão sempre lá, dadas como uma forma costumeira, mas adquirem um poder tirano diante do inconcebível, não do inesperado. E essa fala que Marlowe, ao escutar o depoimento de Lord Jim, Mestre Jim, ele vê como um homem bruto, simples, que apesar de sua boa formação, não conseguia reagir conforme a virtude ou segundo aquela verdade espalhada pelo consenso de como alguém deve agir numa circunstância vendo-se de fora. Porque de fora podemos investigar muito bem o terreno onde essa disputa está sendo travada, como uma espécie de fetiche por ser um estrategista de situações alheias. Você consegue resolver muito bem os problemas dos outros, sendo que você mesmo é um incapaz com suas próprias condições. Devorado por as ocasiões que sempre tomam essa forma inconcebível. O inconcebível é esse próprio dado da realidade de fazer-se rir de todos os seus preparos. Sendo o homem não a coisa mais importante para ele, a própria segurança dos seus esquemas mentais, mas a pura rebeldia em não se aferrar a nada, mas não sendo com isso um indolente com as suas questões, as suas decisões, os seus propósitos. Não isso, longe disso. Mas sendo aquele que é obscurecido de bom grado quando o próprio tempo de caos lhe bate à porta, trazendo todas as suas servas acorrentadas que para você vão fazer algumas oferendas e homenagens. E os itens que muitas vezes são trazidos para você não são desejáveis. São até enojados por você. E para ter esse pensamento muito mais enraizado dentro de você, o inconcebível precisa fazer parte do seu dia como um dado robusto do pensamento. Mas como você vai manter isso como um dado robusto do pensamento se dentro das suas próprias possibilidades arquitetônicas interiores só existem algumas cabanas desabitadas, alguns cortiços, para falar a verdade, que a sua divisória está para a vociferação de outras pessoas, que você toma emprestado as emoções de outrem, enquanto imagina muito bem ter conhecido as suas. Mas é que diante do inconcebível, uma exigência é feita. Se o assentamento da sua maturidade intelectual, entenda-se aqui a maturidade intelectual como tendo passado pelo primeiro teste da sua inteligência, que é compacientemente, diante de uma explosão, de um jorro de emoções, você consegue conduzir o pensamento paciente não a não experienciar essas emoções, mas sendo varrido de um lado a outro por elas, ainda que não imoralmente aceitas, você as observa um pouco afastado, semelhante ao Lord Jim, que nessa situação em que o navio vai afundar, ele está sobre uma ponte do navio, observando de baixo
alguns marinheiros desesperados querendo salvar a própria vida e quase devorando-se um ao outro com medo da morte, mas a princípio da expectativa do que vai acontecer. Esse é o seu assentamento, que é essa maturidade do pensamento, a inteligência que é testada pela paciência. É uma cidade que necessita que todos os seus habitantes interiores estejam plenamente executando suas funções. As suas emoções precisam servir às próprias disposições delas, no tempo correto. Não abandoná-las, como muitas vezes é pregado aqui, que você deve deixar o sentimento, as emoções pelo lado, muito pelo contrário. Isso é o próprio pregoão da burrice, ou o pregoão do desespero que procura isentar-se de qualquer desconforto, mas é que este seu assentamento, que favorece uma visão mais distante das emoções, é o que lhe previne de ser abatido e pisoteado pela presença irrecusável do inconcebível. Por isso, diante do inconcebível, as crenças do homem são testadas como, pela paciência, a própria inteligência o é. E que, tendo as emoções a sua validade, a sua profundidade, mas não a sua importância emergencial, em que você as atenda assim que abrilhante nos seus pensamentos, que devem ser conduzidas para elas, mas apenas como uma curiosidade assistida, verdadeiramente como um artista que, vendo a vida tomar muitas vezes um curso terrível, completamente desfavorável, ainda que sofra, ele a acompanha pacientemente, como se fosse um filho sendo tomado pela mão e sendo ensinado até mesmo a atravessar uma rua, mas de que a sua segurança está num completo abandono daquela sua idealização do heroísmo com relação a si mesmo. Os heróis possuem fins trágicos. E por mais que os seus feitos sejam louvados, a pena costuma cobrar a própria virtude do heroísmo, os danos, as dificuldades que passam. E este heroísmo exige uma maturidade gigantesca. Não queira ser herói das suas próprias emoções, de ser o maior amigo das suas conduções, sem antes que você tenha com capacidade escolhido quais devem ser ocasionalmente atendidas, que são correspondentes às situações favoráveis. Porque é muito fácil planejar, é muito fácil escrever certas atitudes que você gostaria de tomar diante de uma orquestração mental que até as falas você ensaiou. Mas é essa inserção na própria presença desse inconcebível que deve suscitar em você aquela capacidade de recuar ante a ele, para que você possa ter uma distinção melhor das sombras. Ainda que sejam sombras inconcebíveis, ainda que sejam sombras exóticas, que não estão apresentadas ao seu bom costume de lidar sempre com as mesmas coisas, mas é que a própria virtude do herói, verdadeiramente,
é esse arrojar no inconcebível. Não uma espécie de ousadia cega, que está mais afortunada a uma espécie de pobreza de espírito, de barbárie, de ser um troglodita, uma espécie de homem conduzido apenas por uma intensidade interior. Aquele que você deixa de lado a sua descrição, mediante uma palavra qualquer, para atender àquela presença do que você não estava esperando. E você passa a dialogar com ela, como se ela fosse o motivo do seu desejo. E imagino, claro, a este ponto do vídeo, aparentemente desconfortável por a clareza dessas expressões não estar suficientemente nítida para você, que é o próprio dado deste vídeo, como você se sente diante do inconcebível, que vai dar algumas armas para que você possa pensar sobre isso. Portanto, é somente isso que eu quero trazer hoje, senhores. Pensem bem.